E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da emissora da Fraternidade, novamente aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, começando mais um programa. Estamos estudando o capítulo 30 do livro Nosso Lar, Herança e Eutanásia. No programa passado, nós não lemos muito porque o assunto principal, né, do parágrafo que nós lemos era sobre a eutanásia. Quando o pai da Paulina diz para ela que não vai perdoar o Edelberto porque ele o matou. E ele ainda não tinha resolvido os problemas do testamento, é essa desculpa que ele dá. E ele, porque a Paulina, a gente viu que ela tentou convencer ele de todas as maneiras, falou dócil, falou de maneira mais contundente, falou que o comportamento do pai tinha sido a causa de muitos transtornos que acontecem hoje na família. Então, mas não adiantou, ele não consegue perdoar o filho adotivo, Edelberto, que praticou a eutanásia. Porque a gente viu que o Edelberto era um médico só de fachada, porque o André Luiz coloca, né, a Paulina fala para o pai que ele só passeava no consultório, então ele era um médico de fachada. E ele comete a eutanásia não por piedade do sofrimento do pai, porque a gente sabe que existem pessoas que fazem isso por pena, porque tem compaixão, acham que a pessoa está sofrendo muito e cometem esse ato de acelerar o processo da desencarnação. Mas não é o caso do Edelberto. O Edelberto, ele acelera o processo da morte porque ele quer a herança. Todos os filhos vivem para receber essa herança. A gente, no programa passado, a gente leu o capítulo 5, o item 8 o capítulo 5 do Evangelho, o item 28, que Kardec pergunta sobre a eutanásia. E a gente também leu sobre uma mensagem do Emmanuel também sobre sofrimento eutanásia, onde o Emmanuel coloca que ninguém passa por certas aflições na enfermidade ao acaso, que ali são almas endividadas resgatando seus débitos e que o último minuto pode ser crucial no arrependimento, no perdão. O Marco leu o livro Sexo e Destino, contando a história da Marita, com o seu pai que ela achava que era padrasto, o Cláudio, mas era pai biológico. Ele também achava, né, que a estuprou, mas ela consegue, naquele momento ali, final da encarnação dela, em que ela foi atropelada e ela estava internada, ela reconhece o arrependimento do pai, do sincero arrependimento dele, Cláudio Nogueira, e ela perdoa aquele instante final, crucial. E aí nós nos lembramos da história também, que Kardec coloca no livro Céu e Inferno, que o Marco até começou a ler e ele vai continuar agora, lembrando que por que existem enfermidades longas e dolorosas. E por que não devemos abreviá-las? Isso que nos interessa mais na lição. O Marcel... Desculpa. No Céu e Inferno. No Céu e Inferno. Mas antes de começar o Marcel, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 27, Kardec faz uma pergunta: dever-se-á por termo as provas do próximo? Quer dizer, vamos apressar, já que ele está sofrendo tanto, vamos apressar logo, né? E no caso do Marcel, nós vamos ver com a criança. Aí a criança está sofrendo, já vai para o céu. Não é assim que funciona. O raciocínio certo não é esse, porque aí os espíritos respondem a Kardec. Fala assim,
Antes disso, dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Que uma coisa é suavizar o sofrimento ali no corpo, dar o remédio, o alívio, é diferente. Segurar a mão. Segurar a mãozinha, abanar. conversar, falar alguma coisa alegre. E isso é diferente, é o que o Espírito está recomendando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. No caso do Marcel, que está no livro Céu e Inferno, o capítulo 8, segunda parte do livro Céu e Inferno, Marcel, o menino do número 4. Havia no hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4. Totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já nasceu com ela, já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram para pele sobre ossos. Olha a situação. O corpo uma chaga, os sofrimentos atrozes. Ele sentia dor. Muitas dores atrozes. Era oriundo de uma família israelita, a moléstia dominava aquele organismo. E mais ele foi adiante, abandonado pela família. Foi abandonado. Mais adiante ele diz assim, a mulher já de 8 anos, longos anos, e no entanto demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse. E achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Né? Mais adiante, o menino diz assim, um dia o menino disse-lhe, doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para que, meu filho? Perguntou o médico. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Que ele queria. Essas pílulas fazem-me dormir e ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Olha o espírito. Ele é uma criança, mas nós vamos ver por que ele já está resignado assim. E aí a história é essa, e depois ele desencarna. Depois de desencarnado, decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris. Kardec evocou, onde deu a seguinte comunicação, em 1863. A vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além desse círculo, tocando todos os corações. Isso é o Marcel falando, já desencarnado. Isso. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-os que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, resignadamente passando, bem é claro. suportável. É como é o caso dele. Que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. E ele vai explicando e tal. Mais adiante, um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão. O Espiritismo será a pedra de toque, E aí, Kardec faz a seguinte pergunta, olha só. Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação das faltas anteriores. Olha o que Kardec perguntou. O sofrimento dele não era expiação de faltas anteriores? Olha a resposta que ele dá. Não seriam uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes, tão mísero, foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado. Reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Então, antes dessa encarnação como criança, agora que ele desencarnou como Marcel, ele já tinha expiado antes, no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, aí ele reencarnou de novo, e agora pouco, viveu só 8 anos,
os meus sofrimentos de alguns anos apenas nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Passou a mesma coisa Isso, por muitos anos. Por muitos anos. E agora ele veio todo retorcido com muitas dores para finalizar. Por isso a consciência dele já de resignação, de inteligência, o médico teve compaixão dele. E se vai alguém e abrevia? Não, toma aqui um negocinho para você ir embora logo, vai para o céu. Olha aí, complicação. Por meu arrependimento, ele continua, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. Fui eu quem as solicitou para terminar a minha depuração. É o que a gente chama comumente de final de expiação. Aí já vira uma prova. Mas se alguém mata ele, dá e se alguém mata ele? Coitado, como é que faltando. Sem ele saber, às vezes, porque às vezes ele podia até pedir, mas não é o caso dele. Mas alguém podia, não, vou abreviar aqui, coitado, está sofrendo muito, tanto. Mas e aí, como é que ia ficar? Ia ficar faltando. Adeus, amigos, tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não destruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas e essas terão prazer com a minha presença. Marcel. Então, quer dizer, depois veio uma mensagem de Santo Agostinho falando sobre isso. E agora eu acho que o pior, né, na questão da eutanásia é quando a pessoa quer abreviar o sofrimento do outro por interesse próprio, porque está cansado de cuidar da pessoa. Isso, porque o Edelberto está complicado por causa da herança, mas quando a pessoa também usa, dizendo, não, é porque está sofrendo muito, mas Deus sabe qual é a intenção da pessoa que comete um ato desse, não é? Porque muitas das vezes pode acontecer que a pessoa cometa esse ato dizendo que é por compaixão, mas no fundo o que ela deseja é acabar com o trabalho que ela está tendo. Isso é muito complicado. Nós espíritas, né, precisamos nunca agasalhar essa ideia de abreviar o sofrimento de quem quer que seja. No caso do Marcel, ele queria ficar até o final, até o dia que Deus batesse o martelo. Pronto, acabou. Agora acabou. E nós temos que ter a consciência também que se acontecer conosco, ao redor de nós... Quem a gente ama. Ao redor de nós, uma pessoa que esteja muito doente, precise de cuidados. E aí que a gente treine, e essa pessoa não é amiga nossa, não é assim, amiga espiritual, não tem afinidade conosco, nenhuma, mas que necessite dos nossos cuidados, que a gente treine a afastar o pensamento de nós, assim, pois se Deus levasse ela agora seria tão bom, porque a gente já põe na conta de Deus levar, Deus vai levar, a hora que ele achar que tem que levar. Então isso já é errado, a gente tem que treinar, raciocinando que o convívio com essa pessoa que não tem afinidade conosco é para nós prova, às vezes é uma expiação, às vezes é prova que nós pedimos, como o caso do Marcel aqui, ele pediu, ele fala aqui que ele pediu, até que coloca aqui. Ele pediu para essa última encarnação ele ficar novamente para servir como prova, e por isso que ele desencarnou criança, porque já tinha na extrema velhice, sabe lá quantos anos ele viveu, né? Que ele diz, né? Extrema velhice, bota aí 90, 100 anos. Kardec vai falar disso na pergunta 944, ele vai falar na questão do suicídio, mas a gente pode trazer para a eutanásia também. Pergunta 944 do Livro dos Espíritos. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? E da sua, que é dele? Resposta não. Então, na do outro, muito menos. Se a gente não tem direito para dispor da nossa vida, que é nossa, que a gente acha, né, que é a gente que está passando pelas situações, se a gente não tem esse direito, só a Deus assiste esse direito. Se a gente não tem para nós esse direito, quanto mais para o outro, que a vida é do outro, a encarnação é do outro, não é nossa, né? Então que Deus nos ajude se a gente tiver que passar por uma experiência dolorosa de ver alguém que a gente ame muito passar por um sofrimento atroz, de dor mesmo, de muita... né? Nós conhecemos uma pessoa lá no centro que foi um exemplo para nós, a Laurinha. Ela teve um câncer nos ossos
E ela, nos últimos dias dela no corpo, foi de muita dor, mas a gente não via a Laurinha reclamando. Ela pedia remédio, lógico, para aliviar a dor. Mas ela em momento nenhum era agressiva com ninguém. Os enfermeiros ainda brincavam com ela, tinham o maior carinho com ela. Mas mesmo com todo aquele sofrimento, o esposo dela, o Paulo, ele tinha, uma preocupação muito grande, mas graças a Deus nunca passou pelo pensamento dele tomar essa atitude, porque é uma atitude contrária às leis de Deus. E o pai da Paulina, ele não está conseguindo perdoar esse ato que o filho cometeu, porque na realidade o perdão, se ele conseguisse dar esse perdão, ia começar a libertação dele dessa aflição, desse desequilíbrio. Porque o Edelberto, e como qualquer criminoso, como qualquer um de nós que cometa algum crime, na realidade nós vamos prestar conta a Deus, à lei de Deus. Então, a gente não precisa ficar na vingança, no desejo de vingança, de mal-querer, de ódio, de mágoa, com pensamento, ligado o tempo todo na atitude infeliz que alguém cometeu contra a gente, porque é muito melhor para nós entregarmos essa criatura na mão de Deus, porque a justiça divina, em algum momento, vai cobrar dela essa atitude errada que ela cometeu. O Edelberto, ele infelizmente, ele abriu, vamos dizer assim, um karma para ele. Mas isso é ele com Deus. A Paulina estava tentando mostrar para o pai que ele tem parcela de culpa na educação que ele não deu para os filhos. No caso, é a educação moral que ele não deu, ele não tinha tempo para isso. Ele só vivia pensando em trabalho, em dinheiro. Ele não teve tempo de dar uma educação moral, uma educação, sentimental para os filhos. Não teve, ele não teve. Então ela está tentando argumentar com ele, tentando falar, pai, o senhor tem parcela de culpa. Não justifica o que o Edelberto fez, porque ele vai ter que prestar conta a Deus desse ato criminoso dele. Mas se o senhor perdoar, o senhor vai se liberar, o senhor vai ficar livre para poder continuar na sua caminhada evolutiva. E o senhor resgatou alguma dívida, com certeza, porque o acaso não existe nas leis de Deus, e ele vai abrir uma dívida grande para ele, mas isso é ele e Deus, não é? Se a gente puder ajudar, muito que bem, em oração, mas se não conseguir, é ele que vai na caminhada dele evolutiva, mas o pai está irredutível. A gente vai ver aqui. Toda vez que a gente fala você quer continuar o raciocínio? Desculpa, eu queria continuar a leitura. Toda vez que a gente fala, a gente sempre coloca aqui o ensinamento que os espíritos dão, sempre a gente coloca a questão da intenção, né? Tudo é intenção, Deus vê a nossa intenção. No caso aqui da eutanásia, a intenção é matar o outro. Agora, a pessoa pode até achar, pelo conhecimento dela, aí é diferente. O conhecimento que ela tem da vida e tal, aliviar a dor do outro. Está doendo, está sofrendo muito, desliga o aparelho porque ele está sofrendo muito. O Espiritismo está dizendo para nós, a doutrina espírita está nos relatando que é errado. Isso é errado. Agora, cada um vai ter a sua agravante e atenuante de decisão nesses momentos do conhecimento que já tem. É diferente. Deus julga a intenção e pelo conhecimento. Muito será cobrado, disse Jesus. A quem muito foi fornecido, a quem muito foi dado. Então, com que intenção você está querendo fazer a eutanásia naquela pessoa? Com qual a sua intenção? Nós até relatamos aqui um filme. O nome do filme, a gente ficou devendo o título, é Como Eu Era Antes de Você. É muito bom, é Como Eu Era Antes de Você. Muito bem feito, um filme muito legal. O rapaz é muito rico e ele sofre um acidente de moto e fica tetraplégico. Ele não consegue se mexer nada no corpo, parte nenhuma.
Então ele tem todos os cuidados e tal, medicações, ele tem que tomar inúmeras medicações e ele consegue uma cuidadora. A cuidadora se afeiçoa a ele, ela é muito alegre, muito para frente, muito otimista, sempre transmitindo alegria, ele consegue tirar dele um sorriso, um belo dia lá. E ele passa gostando e os dois se gostam, passam até um romance, eles viajam e planejam até um casamento, só que ele decide não. Ele decide que ele não vai conseguir fazer ela feliz, porque ele é tetraplégico. Não é? Aí a gente olha o filme, a gente pode julgar. Aí ele resolve se matar. Aí ele resolve, tem uma clínica na Suíça que faz isso, e outros países também tem, mas lá no filme é a Suíça, né? Que é uma clínica que faz morte assistida, né, Tereza? É isso? Morte suave. Mas morte suave. Se ele eutanásia. Ele se matou. Ele se matou, então é eutanásia. Mas suicídio. Os pais, me parece que o pai concorda, a mãe não lembro direito assim o filme. Mas a menina que ia casar com ele não concorda de jeito nenhum. Ela começa a chorar, eles brigam, porque... Não, então abrangendo um pouco o raciocínio da eutanásia, em que Kardec, que a Tereza leu em programas anteriores, o item 28 do capítulo 5, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura. Isso nós raciocinamos isso. Mas mais adiante, mais adiante não. Em seguida, Kardec bota assim, sacrifício da própria vida. É a questão da intenção. Ele pergunta assim, aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la, por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar que a gente aí já está abrangendo para o suicídio. Aí já é o suicídio, a gente abrangendo o raciocínio maior, que não é bem a eutanásia. Mas é tudo a intenção, porque o Marcel, que nós lemos aqui no Céu e Inferno, ele não tinha vontade de morrer de jeito nenhum, ele queria remédio para aliviar a dor, para não incomodar os outros do hospital. Aí é diferente, não é? E aí ela fala, cale-se papai, tenha compaixão do seu filho, perdoe e esqueça. Ai, meu Deus. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando o Salústio para socorrer o doente em crise. E aqui é interessantíssimo. Quando o problema ele está afeto aos nossos familiares, a coisa é diferente. Porque ela não é equilibrada, Paulina, mas ela já estava se desequilibrando de alguma maneira. Por quê? Porque ela está envolvida emocionalmente com o paciente, que é o pai dela. E a Narcisa observou isso, né? A Narcisa observou isso e falou assim, não, agora chega, você já falou, né? Porque olha o que é a experiência de uma enfermeira no mundo espiritual, tal qual a Narcisa. A sabedoria que esses 6 anos e meio de enfermagem já deu para ela. Porque ela percebeu que a Paulina aí estava entrando já para um aspecto sentimental íntimo que não ia surtir efeito. É o médico, né? Muitos médicos, eu acho que a maioria deles, não gostam de cuidar das pessoas da família, porque entra um componente emocional muito forte. Então a Narcisa, ela já estava querendo bater boca com o pai, um pouco, mas... Presenciei muito isso, quando muito eles pedem auxílio no tratamento, né? Para não ficar sozinhos com a pessoa, é complicado. Então a Narcisa olhou para ela, né? A Narcisa nem precisou falar. Ela, como é um espírito evoluído, essa moça, bastou a Narcisa olhar para ela, porque olha só, a jovem preparava-se para se discutir, mas Narcisa endereçou-lhe um significativo olhar. Então, ela entendeu na hora que o que ela fosse falar não ia ajudar mais, e aí ela se afasta, né? E a Narcisa chama um outro enfermeiro para acalmar o pai, porque por enquanto o pai da Paulina não está aceitando, né, a proposta do perdão, por enquanto, né, que nada como o tempo para nos ajudar a meditar no perdão, na compreensão, na tolerância, né? Tempo é o talismã divino. E falar em tempo, nosso acabou. Falar nisso, o relógio daqui trabalha. Acabou, não é? Então, um grande abraço a todos, muita paz, Deus abençoe vossos lares. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.